Vamos lá, gente. Vamos iniciar? Todo mundo aí. Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão on. 24. Falta gente aí, né? Mas beleza, eu vou iniciando. Tá bom? Podemos começar? Dê um ok aí, só para eu ter certeza de todo mundo aí. Carol falou que pode, então pode. Ok. Beleza, então. Vamos lá, gente. Seguinte. Bom, eu tentei aqui, a gente vai tentar aqui, até por isso eu estou fazendo a live pelo YouTube, tentar alcançar várias turmas minhas ao mesmo tempo. E assim, logicamente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui, pelo menos nessa primeira live, eu pretendo fazer questões, não questões muito difíceis, não necessariamente questões com um grau de dificuldade muito grande. A minha intenção aqui nessa primeira live é mostrar para vocês como a maior parte das questões, pelo menos as questões que eu tenho passado ultimamente para as minhas turmas, não são questões tão difíceis assim. Então, mais uma vez, as questões que eu vou resolver aqui serão a maior parte delas questões simples, para a gente trabalhar as ideias, as fórmulas iniciais de geometria analítica, tá bom? Beleza? Então, depois, no final, eu vou tentar até deixar registrado aqui para vocês o apanhado de todas as questões que nós formos fazer aqui, tá bom? Eu não sei exatamente como eu vou fazer isso, sendo bem franco, como eu falei, a primeira live que eu estou fazendo aqui no YouTube, já fiz live em outras plataformas, nessas eu já sei como é que funciona. Aqui no YouTube vai ser a primeira vez, então, posteriormente eu entro em contato com a maior parte das turmas, eu tenho contato no WhatsApp, eu entro em contato para passar para vocês qualquer coisa a mais, tá bom? Então vamos lá, preste atenção aqui. Seguinte, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui é o princípio de distância entre pontos dentro da geometria analítica, tudo bem? O que é importante nós entendermos aqui? Nós lembrarmos. Toda vez que a gente fala de ponto dentro da geometria analítica, dentro do plano cartesiano, todo ponto ele tem um par de coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x é a coordenada horizontal, enquanto que a coordenada y é a coordenada vertical, beleza? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui 3 pontos P, Q e R, tudo bem? E eu quero saber, como eu tenho 3 pontos, com 3 pontos no plano, eu consigo gerar um triângulo. Eu consigo fazer o desenho de um triângulo. Então, a partir do momento que eu desenho, que eu coloco num plano 3 pontos, eu consigo perfeitamente fechar um triângulo aqui. Se esses pontos são pontos distintos, eu consigo fechar um triângulo. Essa é a intenção dessa questão, tá bom? Então, eu vou ler aqui a questão rapidamente para vocês. Estou dividindo minha tela aqui. Então, por favor, fiquem atentos. Vamos lá. Fala assim, ó. O triângulo PQR, no plano cartesiano de vértices. Aí ele deu aqui as coordenadas de cada vértice. O vértice P, o vértice Q e o vértice R. Repara, como eu falei, como cada ponto tem um par de coordenadas. Tudo bem? Beleza. Aí o que ele quer que a gente avalie? Ele quer saber da gente o seguinte: quais são as características geométricas desse triângulo? Ele é um triângulo equilátero? Ele é um triângulo isósceles, mas não equilátero? Ele é um triângulo escaleno? Ele é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo obtusângulo? O que ele quer que a gente faça? A gente vai ter que situar esse triângulo dentro da geometria plana, beleza? E é importante, gente, que isso fique claro para você. O quê? O tempo todo, em geometria analítica, como a gente está tratando de geometria, muitos elementos da geometria plana comum a gente vai utilizar aqui, tudo bem? Só que aí que tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer para identificar a classificação desse triângulo? Eu vou fazer aqui, eu vou achar aqui com vocês o tamanho de cada um dos lados, tá bom? Então se liga só. Lembrando, como eu faço?
Distância entre pontos. Eu gosto de fazer assim, ó. Presta atenção. Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Eu gosto de lembrar dessa fórmula aqui, ó. Variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, raiz quadrada da soma disso, eu vou ter a distância entre os pontos. Parece uma formulazinha feia, mas é uma fórmula bem simples de se aplicar. Então se liga só, presta atenção. Primeiro, essa historinha da variação. Não sei quem lembra, normalmente na física a gente utiliza muito isso. O tal ΔS, ΔV, ΔT. Na física isso é uma representação muito comum. Só que aí o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu quero saber aqui a distância do ponto P ao ponto Q. Para eu descobrir qual vai ser o tamanho desse lado, tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Olha a formulinha, olha a aplicação da fórmula. Bom, a distância PQ, ela vai ser a raiz quadrada. Aí observa, gente, olha como não é uma fórmula difícil de se aplicar. Quando eu pego os pontos P e Q, aí eu vou olhar para a variação do x. Observa o x do P, que é o primeiro valor, observa o x do Q. Qual é a variação que eu tenho de 0 para 6? Concorda comigo que 0 se torna 6? Eu tenho uma variação aí de 6 unidades, certo ou não? Então, eu vou fazer essa variação ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36. Mais. Aí, agora, eu vou olhar para a variação do y. Olha o y. Repara como o y do P é a mesma coisa que o y do Q. Ou seja, o que variou? Qual é a variação entre essas duas coordenadas? Bom, se são dois valores iguais, não tem variação nenhuma. Então, é zero. Então, eu tenho aqui, ó, uma variação de 0 elevado ao quadrado, que continua dando 0. Então, 36 mais 0 vai dar a raiz quadrada de 36, que dá 6. Tudo bem? Reparou como a aplicação da fórmula, embora ela seja um pouquinho feia na escrita, a aplicação não é tão difícil assim. Vou pegar outro, se liga. Vou pegar aqui, para ficar bem diferente, o QR. Quero saber quanto é que vale a distância do ponto Q ao ponto R, tudo bem? Então, ó, eu vou descobrir, por exemplo, quanto é que vale esse lado aqui no triângulo. Observa, novamente. Bom, eu vou comparar agora o Q e o R. Primeiro, eu vou olhar para a variação de x. Pensa, o x do Q é 6. O x do R é 3. Bom, de 6 para 3, a variação é de 3 unidades. Então, vou fazer essa variação ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais... Agora, a variação do y ao quadrado. Bom, peraí. Variação do y, olha, 0 e 5. De 0 para 5, qual é a variação? 5 unidades. Só que é a variação elevada ao quadrado. Então, ó, 5 ao quadrado, 25. Aí aqui já não vai ficar um valor tão bonito, né? 9 mais 25 vai dar raiz quadrada de 34. Isso daqui não tem uma raiz quadrada exata. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Tudo bem? Aí, vamos lá. Por fim, qual é o lado que está faltando? Ó, eu já fiz o PQ, acabei de fazer o QR, está faltando o PR. Ó, PR. Olha o PR. Novamente. Olha a aplicação da fórmula de distância entre pontos. Agora, ó, eu vou fazer o P e o R. De 0 para 3, o que eu tenho aqui? Uma variação de 3 unidades. Só que é a variação ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais, ó, de 0 para 5, eu tenho uma variação de 5 unidades. 5 ao quadrado, 25. Aí, olha o que aconteceu aqui. 9 com 25, 34.
Tudo bem? Primeira pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem aí nos comentários é a seguinte. Olha a pergunta que eu vou fazer. Entenderam a aplicação da fórmula de distância de pontos? Sim ou não? Entenderam a aplicação da fórmula? Sim, sim. Ou melhor, então vou mudar a pergunta. Alguém não entendeu a aplicação da fórmula ainda? Essa formulinha, distância entre pontos? Sim, sim, beleza. Show de bola. Sucesso. Beleza, então. Então vamos lá. Aí agora, olha o que eu vou fazer. É a parte mais simples. Por quê? A partir do momento que eu achei as três distâncias possíveis entre esses pontos, o que são essas distâncias? Essas distâncias são os lados do triângulo. Tudo bem? Então agora vamos avaliar. Repara que aqui, olha o que aconteceu. Eu tenho raiz de 34, raiz de 34 e 6. Bom, primeira coisa, a primeira opção na questão era equilátero. Esse triângulo, ele é equilátero? Não. Por que não? Lembrando que o triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. Eu não tenho aqui um triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo o quê? Que tipo de triângulo é esse? Falem comigo aí. Se você olhar quanto aos lados, que tipo de triângulo é esse? Quem sabe me dizer isso aí? Isósceles. Perfeito. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Então, observa, quando a gente fez a aplicação da fórmula de distância entre pontos, a gente achou dois lados iguais. Só que o terceiro é diferente. Ou seja, uma das opções era justamente o seguinte. Ó, que tipo de triângulo eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo isósceles, mas não equilátero. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Por que ele não é equilátero? Porque o terceiro lado é diferente dos anteriores. Tudo bem? Beleza? Então aqui para mim, ó, questãozinha, resposta, letra B. Tudo bem, gente? Ficou claro para todo mundo? Ficou alguma dúvida? Vocês não entenderam algum ponto? Como eu falei, é uma questão simples. Posso ir para a próxima? Vamos botar aqui. Peraí, deixa eu só tentar dividir minha tela direito aqui. Que eu não estou vendo os comentários de vocês direito. Pronto. Para as próximas lives, eu prometo que a gente vai ser melhor. Estou me adaptando a isso daqui ainda. Mas vai ser top, vai ser top. Vai ser sucesso. Só deixa eu fazer uma perguntinha a vocês. Vocês querem printar a tela? Antes de eu partir para a próxima? Ou preferem acessar depois quando tiver tudo gravado? O que é melhor para vocês? O que fica mais fácil para vocês, gente? Printar a tela ou assistir o gravado depois? Acessar depois? Beleza. Então, beleza. Então, beleza pura. Então, tá aqui a resolução dessa primeira. Vou apagar e para a próxima. Para a gente poder resolver o máximo de questões possíveis. Vamos lá. Segunda questãozinha. Presta atenção. Deixa eu só colocar aqui as coordenadas.
Vamos lá. Se liga só. Olha como agora, essa daqui vai ser muito mais simples. Ó, fala assim, ó. Considere os pontos A, B e C. Coloquei já aqui os nossos 3 pontos A, B e C. O comprimento da mediana do triângulo ABC relativa ao lado AC é, ou seja, vamos lá, olha só. Ilustração rápida. Se eu tenho um triângulo ABC, tudo bem? Aí ele pediu para a gente achar a mediana relativa ao lado AC. Primeiro, o que é mediana? Pensa na palavra. A palavra mediana, ela lembra médio. Você tem que lembrar que em mediana eu tenho o ponto médio, tudo bem? Então, quando ele fala que você tem que encontrar a mediana relativa ao lado AC, então o que vai acontecer? O lado AC, ó, vou botar de vermelho que azul tá fraquinho. O lado AC, como ela é uma mediana, o lado AC ele vai ser dividido pelo ponto médio. Pelo ponto médio. E o que é o ponto médio, Jonathan? Ponto médio é o ponto que divide o segmento em 2 partes iguais. Simples. Então, quando a gente fala sobre mediana, poxa, é um segmento de reta que vai dividir o lado em 2 partes iguais. Tá vendo ali? E como é que eu acho esse cara? Simples, gente. Presta atenção. Eu vou chamar esse ponto médio aqui de ponto M. Ok? Beleza? Aí, novamente, presta atenção na palavra. Não é médio? Então, para você achar o ponto médio, você vai fazer a média. Jonathan, eu vou fazer a média de quê? Pensa. Se o ponto médio é do segmento AC, eu vou fazer a média entre os pontos A e C. Ó, o nosso ponto M, ele vai ficar assim, ó. O ponto M, ele vai ser uma média entre os pontos A e C. Como é que a gente faz média? A média mais simples que existe é soma e divide pela quantidade. Como eu tenho só 2 pontos, A mais C dividido por 2. Só que, onde eu vou aplicar essa média? Nas coordenadas. Então, observa, ó. Eu vou primeiro fazer a média em X, ó. E é importante que você lembre que você tem que fazer isso separado. Uma vez para a coordenada X, outra vez para a coordenada Y. Vamos seguir. Ó, 1 mais 0, 1 dividido por 2. Meio. Essa é a média. De novo, ó, agora em Y. Menos 2 menos 1 dá menos 3 dividido por 2. Menos 3 sobre 2. Observa como esse ponto aqui, ele é uma média entre os 2 pontos A e C. De novo, como é que eu faço a média? Eu somo e divido por 2. Eu somo e divido por 2. Tudo bem? Então, opa, acabei de achar aqui o nosso ponto M. O que eu posso fazer? Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim às vezes, que é o seguinte. Quando a divisão é por 2, divisão por 2 é uma divisão fácil de se fazer, certo? Se fosse dividido por 7, por 3, por números mais feios assim, eu não faria. Mas como aqui é divisão por 2, 1 sobre 2 é 0,5. 3 sobre 2 é 1,5. Então, o que eu fiz? Só resolvi as frações, tudo bem? Aí agora, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o valor da mediana. Qual é o valor da mediana? É, de novo, olha a formulinha de distância entre pontos. Vou aplicar de novo a fórmula de distância entre pontos. Só que agora, ó, do ponto B, que é o único ponto que sobrou, até o ponto M, que é o nosso ponto médio. Aí, olha só, eu vou comparar aqui agora, ó, o ponto B com o ponto M. Aí lembra o que eu falei? Eu tenho que pensar na variação de X e na variação de Y. Vamos lá. 2 e 0,5. Pô, peraí.
2 e 0,5, ou, tanto faz, 0,5 para 2, qual é a variação? 1,5. Só que é a variação ao quadrado. Ó, radical em tudo, jamais esqueça disso. Aí, novamente, ó, de 0,5 para 2, a variação é de 1,5. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Mais, tudo bem? Agora eu vou olhar para a variação em y. Tá vendo aqui, ó? Pô, peraí, variação em y, 0 para menos 1,5, a variação continua sendo de 1,5. Só que ao quadrado dá 2,25. Então eu tenho aqui, ó, 2,25 mais 2,25, isso dá raiz quadrada de 4,50. Tudo bem? Aí agora, ó, vamos manusear isso daqui para colocar na forma de fração. Então, ó, eu tenho raiz quadrada de 450 dividido por 100. Tudo bem? Beleza? Aí, o que é legal da gente identificar aqui? O 450, ele é 2 vezes... Aí agora é só arrumar um número, né? A parte da geometria analítica já foi. Mas só para vocês verem eu arrumando o número aqui. O 450, ele não tem uma raiz quadrada exata. O 450 não tem uma raiz quadrada exata. Então, o que eu fiz? Eu abri. O 450, ele é 2 vezes 225. Aí agora, olha o que eu vou fazer. 225 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 225 dá 15. Esse 2 aqui, ó, como ele não tem raiz quadrada exata, eu vou deixar ele dentro do radical. Dividido. Tá vendo 100 aqui embaixo? 100 também tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 100 dá 10. Aí agora, o máximo que eu posso fazer aqui é simplificar. Se eu simplifico por 5, aqui dá 3. Por 5, aqui dá 2. Ou seja, o nosso segmento BM, a nossa mediana BM, fica igual, e com número feio, mas não tem problema. 3 raiz de 2 sobre 2. Essa é a nossa mediana. Tudo bem? Tudo bem, minha gente? Sim ou não? Alguém não entendeu alguma coisa? Falem comigo aí. Me dê um feedback, por favor. Estou tentando aqui ser o mais simplista possível. Show. E aí, o restante? Pode seguir, tudo ok, tranquilo. Show de bola. Show de bola. Só para não deixar de marcar uma alternativa, essa resposta aqui é a letra E, tá bom? Mais uma vez, depois, quem não tiver acesso a essa folhinha, me procura aí que eu vou disponibilizar para quem precisar, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. E assim, vocês vão ver, depois estou tentando ser o mais pausado possível aqui, mas com o avançar das questões, vocês vão ver que a coisa vai se tornando mais fluida. Estão vendo? Não sei se vocês estão vendo. O carro do ovo está passando aqui na minha rua agora. Tanta hora vai passar justamente na hora da live, tá certo. Vou colocar a próxima, hein? Malandro do ovo tá faturando aqui na minha rua. Faturando. Né? Período de quarentena, o que a gente come? Come ovo. A gente come ovo. Vamos lá, gente. Presta atenção. Vamos lá. Próxima questão. Se liga. Para a gente poder ir acelerando e tentar resolver o máximo que a gente puder. No plano cartesiano, os pontos... Aí, ó. De novo,
ele deu aqui novos pontos, 0, 0, 3, 3 e 7 menos 1. Beleza, pô? Aí vamos lá, se liguem, presta atenção. Fala assim, ó. No plano cartesiano, os pontos, aí novamente, ele deu esses pontos aqui, são vértices de um retângulo. O quarto vértice desse retângulo é... Olha que legal, essa questão, ela é muito legal. Tem uma régua aqui. Essa questãozinha aqui, ela é muito legal, por quê? A galera tá rindo agora do ovo. Isso é mesmo. Aí que tá, vamos lá. Essa questão aqui, ela é muito legal, por quê? Ela é uma questão fácil. Ela é uma questão fácil. Desde que você conheça a parte da geometria plana escondida dentro dela. Presta atenção, olha só. Ele falou que esses vértices aqui, esses pontos aqui, são vértices de um retângulo. Vamos lembrar rapidamente o que é o retângulo. O retângulo, ele é uma figura plana. O retângulo, ele é um tipo de paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque ele tem os 4 lados paralelos, tudo bem? Isso caracteriza um paralelogramo, beleza? Aí o que vai acontecer? Só que o retângulo, como o próprio nome já diz, além dele ser um paralelogramo, além dele ter os 4 lados paralelos, o que o paralelogramo tem? Desculpa, o que o retângulo tem? Ele tem ângulos retos. Por isso o nome. Ele recebe o nome de retângulo porque, além dele ter os 4 lados paralelos, ele tem ângulos retos, ângulos de 90 graus, tudo bem? Carol, assim, a minha intenção, deixa a gente chegar aí, sei lá, 1h30 mais ou menos, aí eu vou ver o quanto que a gente avançou nessa 1h30, aí qualquer coisa eu abro sim. Eu entendi o que você falou, para não ficar um vídeo extremamente extenso, né? Mas assim, é aquela coisa também, né? Quem vai assistir depois, não tem jeito. O cara, querendo ou não, vai assistir um vídeo longo, ainda que ele fracionado é do mesmo jeito, tá bom? Mas eu estou pensando nisso sim. Minha intenção aqui é a gente fazer hoje aqui 1h30, já tem meia hora aí, a não ser que no final eu perceba que faltou alguma questão legal para a gente resolver, aí eu estendo mais um pouquinho. Mas a intenção hoje é a gente fazer 1h30 aqui, tá bom? Mas valeu pela ideia. Entendi a tua intenção aí. Mas vamos lá, se liga. Então, como eu estava falando, gente, o retângulo, ele é um paralelogramo porque ele tem os 4 lados paralelos. Só que ele tem uma característica especial, que é o fato de ter os 4 ângulos retos. Inclusive, essa característica dá nome à figura, beleza? Só que o legal nessa questão é o seguinte. Ele deu aqui 3 vértices. Então, ele deu esse vértice, por exemplo. Ele deu esse vértice aqui e ele deu esse vértice aqui. É só um exemplo, tá bom? Ele está pedindo para a gente descobrir quem é o quarto vértice. Quem é esse doido aqui, então? Ó. Tudo bem? Aí, olha só. O que acontece, gente, quando a gente tem os vértices de um retângulo? E, na verdade, de uma forma geral, os paralelogramos vão respeitar essa característica, que é o quê? Você tem a oportunidade aqui de traçar isso aqui, ó. Qual o nome que eu dou para esses dois segmentos que eu acabei de traçar? Qual o nome que eu dou para esses dois segmentos? Vamos interagir aí. Falem comigo. Qual o nome que eu dou para esses dois segmentos aqui? Qual o termo matemático que a gente utiliza para representar esses dois caras em vermelho? Sumiram? Dormiram? Cadê vocês?
Não. Estou falando o nome do segmento. O nome do segmento. Qual o nome desse segmento em vermelho? Diagonais. Pronto. O nome do segmento é diagonal. Carol falou aí. O nome do segmento é diagonal. Só que o que a galera tá falando aí em relação ao ponto médio vai acontecer também. Por quê? Quando você traça as diagonais de um paralelogramo de um modo geral, o que vai acontecer? Eles vão ter aqui um ponto de cruzamento. Que aí vai ratificar o que a galera respondeu aí anteriormente. Esse ponto aqui, ele é o ponto médio para as duas diagonais. Então, ó, esse cara aqui, ó, essa diagonal, ela está sendo dividida em duas partes iguais. Essa diagonal, ela também vai ser dividida em duas partes iguais. O legal é que esse ponto aqui, ele é ponto médio para as duas diagonais ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Bom, vamos lá. E isso é um detalhe que você tem que ficar muito atento nesse tipo de questão. Tem que ficar muito atento mesmo. Porque na hora que você lê, o ideal nesse modelo de questão é o seguinte: é ele dar a ordem, ou pelo menos o nome dos pontos que ele está usando. O que acontece? Nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho o meu ponto 0, 0. Tudo bem? Eu tenho o meu ponto 3, 3. E eu tenho o meu ponto, que é o último aqui, nosso ponto 7 menos 1. Beleza pura? Bom, nesse caso, como eu falei, ele não colocou aí uma orientação. Tipo, quem é o ponto A? Digamos, se ele tivesse falado sobre um retângulo ABCD, ele teria que especificar quem é o ponto A, quem é o ponto B, quem é o ponto C, quem é o ponto D e por aí vai, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui rapidamente? Isso daqui vai ser coisa rápida. Eu vou fazer aqui um rápido esboço dessa situação, só que no plano cartesiano. Só para vocês entenderem o seguinte, ó. O primeiro ponto é o 0, 0, é a origem. Beleza pura? O segundo ponto é o ponto 3, 3. É um ponto que está aqui, ó, no segundo quadrante. Ele tem coordenada 3, x3 e y3. E o terceiro ponto é um ponto 7 menos 1. Bom, o 7 menos 1, ele vai estar, ó. Logicamente, a gente vai ter que estender um pouco mais isso daqui. Ó. O ponto 7 menos 1, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Só uma noção, tá bom? Repara, gente, o seguinte, que quando a gente localiza esses pontos, a gente já tem aqui praticamente um formato, ó, olha que legal. Tá vendo que aqui eu comecei a fazer parte do nosso retângulo? Então, o que acontece? É sinal que o ponto que está faltando, ele vai estar em algum lugar por aqui, ó. Esse daqui é o ponto que a gente está procurando. Aí você fala assim, Jonathan, para que essa informação é importante? Pelo seguinte, você tem que saber, tipo, o que eu vou aplicar agora? Eu vou fazer o ponto médio entre esses dois pontos aqui, e eu vou fazer o ponto médio entre esses dois pontos aqui. Como eu falei aqui, ó, esse ponto médio é o mesmo, e é isso que a gente vai utilizar nessa questão. Só que você precisa ter certeza, tipo, esse ponto que a gente quer encontrar, ele vai ser oposto, ele vai fazer o ponto médio com quem? Por exemplo, o que não me garante que esse ponto aqui, ele não faria ponto médio com esse, com o 0, 0? O que me garante que esse ponto aqui, ele não faria ponto médio com esse? O que me garante que esse ponto aqui vai fazer ponto médio com esse especificamente? O que me garante isso aqui? O desenho. Repara que o formato do desenho me acusa justamente isso. Tudo bem? Que esse ponto que está faltando, ele vai estar oposto a esse ponto central aqui, ó, que é o nosso 3, 3. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou chamar aqui esse ponto de ponto XY.
Como eu falei, esse ponto aqui ele é o ponto médio para as duas diagonais ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer a média entre esses dois pontos e vai ter que ser igual à média entre esses dois pontos. Inclusive, tem um detalhezinho aqui que você pode utilizar para fazer bem mais rápido. Por quê? Em todas as médias, seja nessa diagonal ou nessa, você não vai ter que dividir por 2? Então, caga para o sobre 2. Por quê? A média, ela só dá a mesma coisa porque a soma vai ser a mesma coisa. A divisão por 2 vai dar na conta sempre. Então, olha só. Olha o que tem que acontecer. X mais 3 tem que ser igual a 0 mais 7. Olha que simples. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 3 é igual a 7. Logo, x, passo o 3 subtraindo para a direita, x é igual a 4. De novo, a média só dá igual porque a soma é a mesma. Então, ó, agora em y, ó, y mais 3, a soma das coordenadas y tem que ser a mesma coisa que a soma das coordenadas y do outro. Ó. No caso aqui, fica 0 e menos 1. Então, eu tenho y mais 3. Isso é igual a 0 menos 1 dá menos 1. Passa o 3 subtraindo para a direita. Menos 1 menos 3, y fica igual a menos 4. Observa como o ponto que a gente encontrou, esse aqui, ó, é o ponto 4 menos 4. Aí agora, veja o seguinte, olha como faz sentido o esboço do desenho que a gente fez. Por quê? Esse ponto aqui, ele bateu no quarto quadrante. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tudo bem? Isso é uma outra garantia que eu tenho que realmente a solução está certa. Tá bom? Aqui na folhinha, resposta letra D. Beleza pura? Ficou claro isso aí para todo mundo? Sim ou não? Beleza, beleza. A live vai ficar gravada no canal, sim. Pode ficar tranquilo. Tudo bem? Vou partir para a próxima. Posso partir para a próxima? Pode seguir, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Questão simples. Afetou esse ano, Davi? Vamos lá, vamos lá. Outra questãozinha simples. Ó. Se, aí ele deu aqui esses dois pontos, representam o mesmo ponto no plano cartesiano, então, a pergunta que ele faz é m elevado a n será... Bom, questão muito simples essa. Se liga só. Observa o seguinte, gente. A única forma de dois pontos serem os mesmos no plano cartesiano é se as suas coordenadas forem iguais. Ou seja, questão simples. A coordenada x daqui vai ter que ser igual à coordenada x daqui. M mais 2n vai ter que ser igual a 2 menos m. A coordenada y, m menos 4, vai ter que ser igual à coordenada y do ponto da direita. Tudo bem?
A única forma de dois pontos no plano cartesiano serem iguais é se as suas coordenadas forem iguais, tá bom? Acabou. Aí agora, ó, esse doidinho aqui eu vou jogar para a esquerda somando. Como eu já tenho um m lá, vou ficar assim, ó. M mais m dá 2m, mais 2n de navio. Isso é igual a 2. O máximo que eu posso fazer aqui é simplificar tudo por 2. Aí fica assim, ó, m mais n igual a 1. Aí aqui, ó, eu vou jogar o 2n para a esquerda e o 4 para a direita. Então fica assim, ó, m menos 2n, porque o 2n aqui era positivo, joguei para lá negativo. Isso é igual a 4 positivo. Repara que aqui, ó, se você, ó, unir as duas equações, eu tenho aqui um sistema, né? Tudo bem? E é aquele sistema gostosinho de resolver. O que eu vou fazer? Vou subtrair as duas equações, ó. M menos m, isso daqui vai morrer. Aí, ó, n menos menos 2n, ó, menos com menos dá mais. Então fica n mais 2n. Isso dá 3n, que é igual 1 menos 4, menos 3. Então, o nosso n é igual a, passo 3 dividindo, o n é igual a menos 1. Tudo bem? Aí, ó, pega esse n e substitui, por exemplo, na primeira equação, m menos 1 é igual a 1. Eu substituindo na primeira equação aqui, ó. Então, m é igual, joga 1 para a direita somando, 1 mais 1, 2. Olha o m e o n aí. Lembrando que ele pediu para a gente encontrar o m elevado a n. m elevado a n. Então, ó, m2, n menos 1. Lembrando, ó, expoente negativo, eu preciso inverter a base. Então, ó, isso vai ficar igual a 1 sobre 2. Acabou. Resposta letra E. O conceito dessa é simples. Dois pontos no plano cartesiano só vão ser iguais se as suas coordenadas forem iguais. De boa? Posso seguir? Pode seguir? Dá um alô aí. Tô vendo aqui se alguém... Tem gente me chamando aqui no WhatsApp. Não é aluno, não. Show de bola. Então vou tocar o barco. Vamos lá. Bom, vou dar uma avançada aqui. Pegar... Tá, eu vou pegar aqui, da folhinha que eu vou passar para vocês, essa daqui é a questão 7. Vamos de novo. Quem não tiver essa folhinha, depois tenta entrar em contato comigo aí, tá bom? Que eu envio para vocês de alguma forma. Vamos lá. Questão 7, outra questão. Sendo A, aí ele dá 2 pontos. Um ponto A, menos 1, 5. E o ponto B, 2 e 1.
Pronto. Então, olha que simples essa questão. Sendo A e B vértices consecutivos de um quadrado, o comprimento da diagonal desse quadrado é... Questãozinha simples. Como eu falei, gente, sempre, antes de começar, faça um esboço da situação, tudo bem? Um desenho, às vezes, pequenininho, que você vai fazer, mas que vai facilitar a tua visualização. Você vai entender melhor o que está acontecendo. Então, olha só o que ele falou. Você tem um quadrado. O que o quadrado tem de especial? O quadrado tem os 4 lados iguais, e assim como o retângulo, ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Ele falou, repara que até diferente daquela questão do retângulo, nesse caso aí ele deixou claro a ordem. Então ele falou que os pontos A e B, eles são pontos consecutivos do quadrado. Ou seja, eu não poderia colocar o ponto A aqui e o ponto B aqui, ó. Não faria sentido, beleza? Beleza? Tá. No final ele pede o comprimento da diagonal. Bom, se eu tenho A e B, eu tenho condições de encontrar o lado do quadrado. Como é que eu vou achar esse lado? Distância entre dois pontos. O lado do quadrado vai ser a raiz quadrada. Olha a formulinha de distância entre pontos aí de novo. Ó, de menos 1 para 2, menos 1 para 2. Qual é a variação? 3 unidades. Só que é a variação elevada ao quadrado. Ó, 9. Mais... Agora, ó, a variação de y. De 5 para 1, a variação é de 4 unidades, só que é a variação ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Aí aqui, ó, fica bonitinho isso aqui. Por quê? 9 com 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Esse daqui é o lado do quadrado. Tudo bem? Nesse caso, ele pediu o valor da diagonal desse quadrado. Bom, o valor da diagonal desse quadrado, lembra esse bisuzinho aqui, ó. A diagonal do quadrado é sempre o lado raiz de 2. Pô, aí ficou moleza. A gente acabou de achar o lado, ó. Então a diagonal vale 5 raiz de 2. Olha a nossa diagonal aí. Tudo bem? Aqui para mim, resposta letra E. Tudo bem? Beleza? Calcula a distância. Isso aí. Exatamente, Davi. Exatamente. A formulinha diagonal é sempre L raiz de 2. Show? Vamos seguir. Ó, vamos lá. A próxima aqui é a questão 8. É uma questão bem parecida com essa. Vamos lá, questão 8. Olha a questão 8. Vou botar aqui, ó. Vamos lá, preste atenção. Olha essa questão 8. Questão rápida também. Seja AC uma diagonal do quadrado ABCD. De novo, faz o esboço para você ver o que está acontecendo. Olha o esboço. O quadrado, ele falou que tem um quadrado ABCD. E assim, essa nomenclatura das figuras, ela é importante, gente. Às vezes a gente passa por isso daí como se fosse uma informação assim. É uma informação até simples, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela é uma informação muito importante. Por quê? Dessa forma você vai conseguir entender quais são os pontos consecutivos, qual o ponto que é oposto ao outro. Então, por exemplo, aqui, só dele falar esse nome, quadrado ABCD, eu já sei, por exemplo, que o ponto A ele é consecutivo com o ponto B. Eu já sei que o ponto A ele não é consecutivo com o C, ele é oposto. E assim, é lógico que facilita mais ainda quando ele coloca, né, na ordem alfabética, né, como ele colocou aí.
Mas isso nem sempre precisa ser respeitado, é só um nome, é só o nome de um ponto. Então ele pode, se ele quiser, embaralhar aqui as letras. Tanto faz. É lógico que o mais correto é você colocar assim na ordem alfabética. Mas não existe, isso não é regrado, ele não tem que fazer isso. Se ele quiser zoar com plantão, ele poderia embaralhar o negócio aqui. Mas, o que me garante que ele não embaralhou o coreto aqui? É o seguinte, ó. Seja C uma diagonal do quadrado ABCD. Então, fiz o esboço. Se, aí, ó, ele deu o ponto A e o ponto C. Se A e C, se A e C, a área de ABCD e a unidade de área é B, beleza. O que ele quis mostrar aqui? Ó? Repara que o A e o C, ó, eles são pontos opostos. Tudo bem? O que me garante que o A e o C são opostos é justamente a ordem que ele falou na nomenclatura. Então, ó, A, B, C, D. Quando você faz o esboço, você já vê que o A e o C, ó, são opostos. Tudo bem? Seguindo justamente a ordem da nomenclatura que ele deu. Aí, ó, vamos calcular aqui o AC. Distância entre pontos novamente. Ó, variação, ó, menos 2 para 0, variação de 2 unidades, só que ao quadrado, 4. Mais de 3 para 5, variação de 2 unidades, 2 ao quadrado, 4 novamente. Então, eu tenho aqui, ó, 4 com 4, 8. Eu tenho raiz quadrada de 8. Só que o 8, ele não tem raiz quadrada exata. Então, a melhor coisa que eu posso fazer aqui é colocar isso daqui, ó, como 4 vezes 2. Por que como 4 vezes 2? Porque o 4 tem raiz quadrada exata. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, ó, olha a diagonal. Olha o AC. Olha de novo a formulinha. Lembra que eu falei que a diagonal é igual a L raiz 2? Olha quanto deu a diagonal AC. Ela deu 2 raiz 2. Opa. Compara isso daqui com isso daqui, ó. O lado, ele só pode ser igual a 2. Só que a pergunta dele não foi quanto ao lado. A pergunta dele foi em relação à área. Aí, ó. Como é que eu calculo a área de um quadrado? L ao quadrado. Como o lado vale 2, 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Essa é a área do nosso quadrado. Resposta aqui, ó. Letra A. De boa, Dona Lagoa? Tranquilo? Vou seguir. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu pegar uma outra questãozinha aqui. De novo, gente. Esse primeiro vídeo, essa primeira live aqui, eu vou resolver aqui a maior parte das questões simples, só para a gente aplicar esses elementos iniciais da geometria analítica. Aí a próxima vai ser top. Já prepara aí, que a próxima eu vou pegar umas questões de concurso, questão de AFA, questão de vestibular, para ver se vocês são bons mesmo. Pode ficar tranquilo, vou pegar a questão de tudo, Matheus. Pronto. Vamos lá.
Vamos lá. Bom, um outro princípio legal da gente bater aqui junto é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Pronto. É isso daqui, presta atenção. Vamos lá. Um outro princípio legal da gente destacar aqui é o da condição de alinhamento de 3 pontos, tudo bem? E assim, gente, essa fórmula é uma fórmula muito importante, cara, muito importante mesmo. Por quê? Através dessa fórmula, você consegue, logicamente, por enquanto, de boa na lagoa. Show de bola. Bom, com essa fórmula de condição de alinhamento, ela tem diversas consequências e diversas utilidades dentro da analítica. Primeira delas é você saber se 3 pontos estão alinhados ou não. Essa é a primeira aplicação. Segunda é o seguinte: a partir do momento que você tem condições de dizer que 3 pontos não estão alinhados, você tem condição de dizer que você vai formar um triângulo. Ou seja, essa mesma fórmula ela pode ser usada para a condição de existência de um triângulo dentro do plano cartesiano. Beleza? Terceira coisa, ela vai aparecer também quando a gente acha a área de um triângulo. Como é que eu acho a área de um triângulo? Meio do módulo dessa fórmula. Então, assim, ela tem várias aplicações. Inclusive, quem assistiu aí o videozinho que eu fiz com área de polígono, a construção da fórmula ela vai ser utilizada para outros polígonos, não só o triângulo. E outra, que foi o vídeo que eu soltei hoje mais cedo, que é para falar sobre reta. Quando você vai construir a equação geral da reta, eu, particularmente, gosto muito de utilizar a condição de alinhamento. Então, é uma fórmula que tem várias aplicações, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma questãozinha aqui para a gente aplicar essa ideia. Se liga. Para que os pontos do plano cartesiano de coordenadas... Vamos lá. Até perdi a ordem da questão. Essa aqui é a questão que 5, 4? Na ordem aí que a gente está fazendo. Até perdi o... o número não interessa. Vou colocar aqui os pontos. Sim, mas na ordem que a gente estava... é verdade, eu pulei. Verdade, tá certo. Verdade, pulei, perdão. Então, vou colocar aqui na ordem que está na minha lista. Depois eu passo todas as listas para vocês. E, vamos lá. Ó. Pronto. Vamos lá, rapidinho. Presta atenção. Para que os pontos do plano cartesiano, coloquei aqui, ó, esses 3 pontos, estejam sobre uma mesma reta, é necessário e suficiente que, de novo, gente, eu quero que esses 3 pontos estejam alinhados, estejam sobre a mesma reta. Qual é a condição para isso? É o que eu gosto de chamar de tipo det. Por que tipo det? Porque lembra muito o cálculo de determinante 3×3. Então, olha só, como é que eu construo isso? Vou construir da seguinte forma. Primeiro, eu listo os 3 pontos. Então, ó, 1 é o primeiro ponto. Depois, A2 é o segundo ponto. Depois, 2B é o terceiro ponto. Aí, o que você não pode esquecer? Depois que você lista os 3 pontos, o primeiro ponto que você colocou, você repete no final. Então, ó. A construção lembra muito a montagem de uma matriz, né? Aí agora, ó. Vou fazer as multiplicações, ó. Lembrando que a multiplicação assim, você mantém o sinal da operação. A multiplicação assim, você inverte o sinal da multiplicação. Então, observe. 1 vezes 2 dá 2. Positivo. A vezes B dá mais AB, positivo. 2 vezes 1 dá 2, positivo. Aí agora, ó,
Agora aqui eu tenho que mudar o sinal, inverte o sinal. Então, ó, A vezes 1 dá A. Inverti o sinal. 2 vezes 2 dá 4. Inverti o sinal. 1 vezes B dá B. Inverti o sinal. Tá vendo aí? Aí agora, ó, vou pegar tudo que sobrou para mim. Ó. Eu tenho AB, AB, mais 2, mais 2, menos A, menos 4, menos B. Isso daqui é o que eu tirei do cálculo do tipo DET. Para que os três pontos estejam alinhados, para que os três pontos pertençam à mesma reta, isso daqui tem que dar igual a zero. Aí, ó, a gente pode cortar algumas coisas, ó, por quê? 2 mais 2 dá 4. 4 menos 4, zerou. Então, ó, 2 mais 2, 4, morre com menos 4. Aí, ó, eu tenho... Sei que é a caneta. Eu tenho AB. O que sobrou aqui? Menos A, menos B. Eu jogo para a direita. Passaram positivos. Essa daqui é a condição para que esses três pontos estejam alinhados. Tudo bem? Então, ó, A vezes B, o produto AB tem que dar a mesma coisa que a soma A mais B. Para mim aqui, a resposta é a letra B. Tudo bem? Para eu poder avançar, alguém não pegou ainda a ideia de como eu aplico isso daqui? De novo, isso daqui é um conceito básico, gente. Então precisa estar assim, no sangue. Alguém não pegou essa ideia ainda? A condição de alinhamento? Falem comigo. Tranquilo, tudo certo? Beleza, beleza. De novo, gente, a ideia aqui é a gente trabalhar o básico. Hoje é o básico. Depois a gente vai começar a expandir isso daqui. Tudo ok? Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu vou pegar mais um aqui. Isso. Dá para usar na montagem de uma equação de reta também. Vou pegar uma outra aqui. Para a gente poder discutir aqui rapidamente um detalhe. Vamos lá. Essa daqui é a questão 5, na ordem da minha lista aqui. Aí, olha só. Novamente, é uma questão onde ele dá as três coordenadas de 3 pontos. Ó, ponto A, ponto B. Vou fazer essa daqui, mais essa em relação a isso, porque eu quero discutir com vocês um ponto lá no final. Vamos lá. Olha só. Aqui a questão em si ela é simples. Verifique se os pontos, deu aqui os 3 pontos A, B e C, se eles estão alinhados. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, para eu verificar se eles estão alinhados, eu tenho que montar o tipo DET. Se ele der igual a 0, é sinal que eles estão alinhados. Show? Vamos fazer? Ó, vamos fazer mais rapidinho, porque agora eu sei que vocês estão craque. Ponto A, ponto B, ponto C. Aí, ó, primeiro ponto que eu coloquei, eu repito no final. Um detalhe, gente, que eu particularmente gosto sempre de comentar, é detalhe, mas é legal de você perceber. Toda vez que você for escolher, tipo, qual ponto eu começo? É lógico que existe uma tendência nossa, até natural, da gente começar pelo primeiro.
Normal. Só que, o que eu particularmente gosto de fazer? Como o primeiro ponto, ele é um ponto que eu vou repetir lá no final, concorda comigo com o seguinte, quanto mais zeros o ponto tiver, melhor. Quanto mais zeros aparecer aqui, melhor. Por quê? Quando eu for fazer a multiplicação, nem preciso fazer. Qualquer multiplicação com o zero envolvido vai dar zero. Isso facilita. Então, o que eu faço? Eu sempre começo com o ponto que tem mais zeros. Se for o caso, se você pegar um ponto, por exemplo, como a origem, é ele que eu vou começar. Por quê? Porque eu vou ter 0, 0 aqui em cima e eu vou repetir o 0, 0 lá embaixo. Então, eu escolho começar com o ponto que tem mais zeros. Aqui é legal, foi legal com a gente, porque o primeiro ponto é o único ponto que tem zero. Por isso que realmente ele é o mais agradável de se começar a fazer a conta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Aqui já zerou. Aqui, ó. Menos 6 vezes 10 dá menos 60. E assim, isso é um outro detalhe que eu gosto sempre de destacar. Repara, gente, tem muita gente que acha que quando eu faço essa multiplicação assim, que vai dar um número positivo. Não, não é dar um número positivo. É manter o sinal ou não manter o sinal. Assim, eu mantenho o sinal da operação, assim, eu inverto o sinal da operação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Menos 6 vezes 10, menos 60. Eu mantive. Ó, 8 vezes 4, 32. Vai continuar positivo. Mantive o sinal. Agora, ó, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o sinal. Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Eu vou trazer para cá, mais 24. Ó, 8 vezes 2, 16. Eu vou trazer para cá, menos 16. Tudo bem? Repara como não há uma obrigatoriedade de dar positivo ou dar negativo. É manter ou não manter o sinal. Nesse caso aqui, eu sempre mudo o sinal. Então, ó, e aqui, ó, zerou. Então, ó, menos 60, mantive. Mais 32, mantive. Menos 24, inverti. 16, menos 16. Show? Aí agora, o que eu tenho? Vou pegar aqui só os positivos, ó. 24 com 32 dá mais 56. Menos 60 com menos 16 dá menos 76. Ou seja, isso é igual. 56 menos 76, isso dá menos 20. Aí repara o seguinte. Eu fiz o tipo det. O tipo det deu zero? Não. Se não deu zero, o que eu posso afirmar? Os pontos não estão alinhados. Por quê? Se eles estivessem alinhados, teria que dar zero. Os pontos só estarão alinhados se o teu tipo det der igual a zero. Não deu igual a zero, os pontos não estão alinhados. Só que agora, observa o seguinte. Se os pontos não estão alinhados, eu tenho a garantia da formação de um triângulo. Ou seja, eu tenho um triângulo nessa figura. Peraí, Jonathan. Então, ó, se eles não estão alinhados, significa que tem triângulo. Triângulo. Tudo bem? Peraí. Se tem triângulo, triângulo tem área. Como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Eu posso achar a área desse triângulo? Posso. Aí, ó, como é que eu acho a área desse triângulo? Aí, ó, entra a nossa formulinha. De novo, a partir do momento que você tem a garantia que você tem a formação de um polígono, eu posso achar a área. Como é que eu acho a área? Meio do módulo do tipo det. Então, quanto a gente achou no tipo det? A gente não achou menos 20? Então, ó, meio, sempre você vai ter esse meio aqui, tá, gente? Meio do módulo.
E por que módulo? Porque a área tem que ser necessariamente um valor positivo. Então, ó, logicamente, eu estou expandindo a ideia da questão, tá? A questão era só para você dizer se eles eram pontos alinhados ou não. Aí, ó, módulo de menos 20 dá 20. Meio de 20 dá 10. Então, eu tenho aqui, ó, 10 UA. O que é o UA? Unidade de área. Tudo bem? Repara, e é justamente isso que eu queria abrir como discussão aqui. A questão pedia só para a gente ver se os pontos eram alinhados ou não. A gente chegou à conclusão que eles não são pontos alinhados. Por quê? Porque o tipo det deu diferente de zero. Ponto. Aí a gente expandiu a ideia. Pô, peraí. Se eles não estão alinhados, significa que tem triângulo. Pô, peraí. Triângulo tem área. Como é que eu acho essa área? Bom, se eu tenho o tipo det, eu posso achar. Como é que eu acho isso? Meio do módulo do tipo det. Como a gente achou? Menos 20, módulo de menos 20, 20, vezes meio, 10 unidades de área. Tudo bem? Beleza? Exatamente, Carol. Exatamente. Quando eles não estão alinhados, necessariamente eu tenho a formação do triângulo. Galerinha, entenderam não só a condição de alinhamento, mas entenderam como essa formulinha aqui, como ela expande a ideia até para a área, inclusive? Ficou dúvida para vocês aí? Tem alguma dúvida em relação a isso? Entenderam a aplicação da brincadeira? Me dê um ok, me dê um alô aí. Vamos interagir, vamos interagir. Tudo certo, pode seguir. Excelente, excelente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma outra aplicaçãozinha. Tá. Estava dando uma olhada aqui nas questões. Vou fazer mais uma questãozinha aqui. Só olhar quanto tempo a gente tem. Tá. Pronto. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui para eu colocar mais uma questãozinha aqui. Envolvendo isso daqui ainda. Essa questão aqui, para quem às vezes pensa em fazer um vestibular da UERJ, se não me falha a memória, já caiu uma questão bem parecida com essa. Então, olha só. Vamos lá. Isso, João. Só entrar em contato comigo. Vamos lá. Se você não tiver nenhum grupo, deixa aí um comentário. Ou melhor, nos meus vídeos, eu sempre costumo deixar o meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó. @JNT
Prof. Tudo bem? Aí, ó, quem não tiver o meu número ou não tiver nenhum grupo que eu esteja, pode entrar em contato comigo lá no Instagram que eu envio o material. Sem problema não, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Essa, como eu estava falando, essa questãozinha aqui foi uma questão de vestibular uma vez. Uma questão discursiva. Mas observa o seguinte, olha só o que a questão pediu. Para ratificar ainda mais a ideia do que eu falei aqui. Determine o valor de y de maneira que os pontos... Aí, ele deu aqui esses pontos aqui, ó. E até para confundir, né? O que ele fez? Na coordenada x, ele chamou de y. Só para confundir, mas não muda em nada na nossa história. Lembra que y e x são apenas incógnitas. São letras. De novo. Determine o valor de y de maneira que os pontos P, Q e R sejam os vértices de um triângulo qualquer. Ou seja, olha o que ele está me pedindo. Ele está pedindo que esses 3 pontos eles sejam vértices de um triângulo qualquer. Ele nem especificou o triângulo. Ou seja, gente, o que eu vou ter que fazer? Bom, peraí. Se esses pontos estiverem alinhados, eu vou ter formação de triângulo? Não. Por quê? Se eles estão alinhados, eu não tenho como formar um triângulo com 3 pontos alinhados. Como eu formo o triângulo? Ó, se um deles sair um pouquinho que seja do alinhamento, eu já tenho a formação do triângulo. Ó. Olha o triângulo, olha o triângulo. Ou seja, eu tenho que condicionar que esses 3 pontos aqui não estejam alinhados. Qual é a condição para que eles estejam alinhados? O tipo det tem que dar igual a 0. Ou seja, já que eu não quero, o tipo det tem que dar diferente de 0. Vamos fazer o tipo det? Ó, vou colocar aqui, ó, 1, 3, 3, 4, y, 2. O primeiro ponto eu vou repetir lá no final. Olha que legal. Aí, ó, vamos ser felizes. Mais 4, mais 6, e aqui, ó, mais 3y. Mantendo o sinal. Agora, ó, é o momento que eu inverto o sinal. Menos 9, menos 4y e menos 2. Aí, ó, eu vou unir aqui os termos semelhantes para a gente já ter o resultado final. Ó. 3y menos 4y vai dar menos y. Aí eu tenho aqui, ó, 6 com 4, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 9 dá menos 1. Isso daqui, o que é isso daqui? Isso daqui é a expressão que eu encontrei no cálculo do tipo det. Aí pensa. Se a minha intenção fosse deixar esses pontos alinhados, eu teria que pegar isso daqui e igualar a 0. Aí os pontos estariam alinhados. Agora, ele quer que você tenha a formação de um triângulo. Se ele quer a formação de um triângulo, os pontos não podem estar alinhados. Ou seja, essa expressão do tipo det ela vai ser diferente de 0. Fechou, já está arrumadinho já. É só pegar o 1 para jogar para a direita. Então eu tenho menos y diferente de 1. Multiplica por menos 1 nos dois lados, o y tem que ser diferente de menos 1. Jonathan, a resposta vai ficar assim? Y diferente de menos 1? Sim, pô. Lembra o seguinte, a resposta, logicamente, tudo depende do que ele vai te perguntar, né? A resposta ela não tem que dar uma igualdade necessariamente. Como ele pediu que os 3 pontos formassem um triângulo qualquer, ele nem fez questão de especificar qual tipo de triângulo, qual é a condição? O tipo det tem que dar diferente de 0. Acabou.
Então, ó, fiz o tipo det, diferente de 0, o meu y tem que ser diferente de 1. Ou seja, qualquer valor, o y pode assumir qualquer valor diferente de menos 1. Por quê? Se o y for menos 1, os pontos vão estar alinhados. Consequentemente, eu não vou ter a formação do triângulo. Beleza? Sucesso. De boa na lagoa? Vem comigo. Estou aguardando o feedback de vocês. Show, show, show. De boa na lagoa. Sucesso, então. Bom, gente, seguinte. Eu vou encerrar aqui hoje. Mas eu peço a vocês o seguinte. Como eu falei, a minha intenção nesse primeiro aqui era até primeiro eu conhecer a plataforma. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha feito live aqui pelo YouTube, já tinha dado aula em outras plataformas, o YouTube especificamente, eu não tinha feito. Pelo que eu acompanhei aqui nos comentários, principalmente questão de áudio, imagem, estava legal. Então, isso aí, logicamente, isso é importante, não adianta estar falando aqui ficar aquele áudio às vezes cortado. Tem plataforma que às vezes atrapalha nesse sentido. Tem a questão da internet também. Teve uma galera que me perguntou por que eu não fazia no turno da noite. É porque, assim, até para dar uma justificativa para a galera, o problema do turno da noite, na verdade, é o turno tarde-noite. De manhã é o momento que a galera está despertando ainda mais está todo mundo em casa. Aí, qual é a experiência que eu tenho tido aqui em relação à internet? É que o turno da manhã, ele é o melhor turno para eu usar a internet. Por quê? É o momento que a galera está dormindo ainda. O pessoal não está ainda conectado. Agora, tarde e noite, é muita gente conectada. A internet que chega aqui no meu bairro já não é aquela internet. Na verdade, a maior parte do nosso estado não é uma internet assim, de altíssima qualidade. Então, eu tinha que escolher um turno onde a internet ela estivesse funcionando bem. Acredito, pelo menos ninguém reclamou aí de conexão, problema de ficar travando às vezes. Então, por isso que eu decidi fazer no turno da manhã, tá bom? E assim, o que eu peço a vocês? Galera que está me acompanhando aí, continuem assistindo os nossos vídeos. Poxa, quem pegar aí o meu primeiro vídeo vai ver que até minha desenvoltura no falar para uma câmera melhorou para caramba. Eu, particularmente, acho que melhorou para caramba. Não está, logicamente, o ideal. Eu estou tentando me aperfeiçoar nisso. E, assim, falar para a tela do computador é um negócio muito diferente, confesso. Então, assim, eu peço que vocês continuem acompanhando. Não sei ainda quando eu vou fazer a próxima. Então, assim, fiquem atentos. Para a próxima live, eu pretendo trazer outras questões de concursos militares, questões de vestibulares. Assim, vou tentar abraçar o máximo os níveis aqui dentro. Questão de todo tipo, gente. Então, assim, quem realmente estiver precisando de ajuda nesse assunto, a minha intenção é ajudar, tá bom? Então, assim, peço, por favor, que o tempo todo, deixo aqui o meu Instagram, quem por acaso não tem contato comigo pelo